Fala, meus consagrados, Hamilton Encídio, Lance de Ouro na área. E hoje, galera, vamos falar um pouco sobre a entrevista que Pedro Henriques deu ontem na sala de coletivas lá do Arruda e os pontos, né, que ele trouxe aí em relação à Arruda, a Arena de Pernambuco, a questão de SAF também, que o torcedor quer saber, e muito mais. Mas antes, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, nos ajuda a bater a meta de 13 mil inscritos. Vamos que vamos, e solta a vinheta. E é isso aí, galera. A entrevista foi bastante longa, né? Tem cerca de 40 minutos, mas eu vou trazer aqui os pontos importantes, tá certo? Que eu acho, né, que foi o pronunciamento dele inicial e também a pergunta de uma jornalista em relação à SAF. Vamos ouvir aqui as palavras do Pedro Henriques. Primeiro tema, o tema do momento, a questão do mando de campo. Foi divulgado ontem pela CBF o horário e local do nosso jogo de volta contra o Sergipe, e a diretoria do Santa Cruz já entrou em contato com a Arena de Pernambuco. Estamos fazendo os ajustes finais já burocráticos para que o mando de campo seja lá na Arena de Pernambuco. Nós entendemos que tem uma estrutura capaz de atender melhor nesse momento a torcida do Santa Cruz, uma capacidade maior, até 45 mil pessoas, que nós acreditamos que é mais condizente com a realidade do que a nossa torcida pode fazer. Então, uma coisa bastante importante, né? O jogo será na arena, tá certo? Na arena. Tomara que o Santa Cruz tenha a ideia, né, de pelo menos tentar vender o jogo antecipado, né? A partir de amanhã, sexta-feira, né? Amanhã, que já tente pelo menos colocar o ingresso à venda, tá ligado? Porque o Náutico fez isso contra o São Paulo, foi recorde de valor e também de público lá nos aflitos. Então, o Santa Cruz pode ter essa ideia também de vender pelo menos com uma semana de antecedência pro jogo aí de volta contra a equipe do Sergipe, independente do que aconteça lá em Sergipe, entendeu? Então você tem essa jogada e é claro, galera, a questão da estrutura, né? No último jogo que teve no Arruda, caiu um pedaço de concreto, quase machucava alguns torcedores, então a estrutura não é boa, os banheiros também não são bons, então a arena é muito mais confortável pro torcedor, embora aí a gente tenha também a questão da logística que ele vai falar aqui também no vídeo. Tivemos uma reunião operacional hoje com várias pessoas da equipe do Santa Cruz, porque identificamos na última partida alguns pontos de melhoria dentro da arena, né? Já listamos esses pontos todos, entramos em contato com a arena, que recebeu de forma bastante positiva essas sugestões que nós fizemos, né? Alguns pontos a própria torcedor já identificou. No último jogo a gente teve uma dificuldade significativa no gramado, claro que a gente sabe que muito disso em decorrência das chuvas, mas a arena já passou para a gente um cronograma de ações para garantir que as coisas funcionem melhor nesse sentido. Mas uma coisa bem interessante é que o Retrô tinha jogado um dia antes também, né? O Retrô jogou um dia antes, estava chovendo, o gramado estava ruim quando acompanhei a partida do Retrô no outro monitor aqui. E realmente o gramado ficou ruim e no domingo piorou mais ainda porque o Santa Cruz jogou num gramado já castigado de um jogo no dia anterior e com chuva, entendeu? Tanto é que o gol de William Alves, a bola pega no chão, né? E a bola basicamente para. Aí é o tempo que o zagueiro chega no carrinho e faz o terceiro gol. Então até ajudou na questão do gol. Mas é aquela opinião que eu tenho sempre. Empresta o Arruda pro Retrô jogar quando for jogos em casa e poupa a arena dos jogos, entendeu? Também tem os aflitos, entendeu? Então tem como fazer aí uma mediação para tentar pelo menos não desgastar o gramado do Arruda. E é importante dizer que jogar na arena... Desculpa, da arena de Pernambuco, além de proporcionar uma melhor capacidade de atender nosso torcedor, isso vai viabilizar uma melhoria de logística para o Santa Cruz, porque a gente tem uma limitação de campos de treinamento, né? No Ninho das Cobras a gente tem 2 campos, e o próprio Arruda que a gente usa eventualmente para treinar. Agora a base estava em recesso, mas já voltou às suas atividades, então isso gera também uma necessidade de uso de campos, e nós acreditamos que daqui para frente, nessa
nessa reta final decisiva, é importante que a gente tenha a melhor estrutura de preparação e de jogo, e o entendimento da diretoria é que isso vai acontecer melhor na Arena de Pernambuco. A gente sabe que o torcedor ele tem um carinho especial pelo Arruda, mas a gente acredita que o que faz um estádio especial, mais do que qualquer coisa, é a presença da torcida do Santa Cruz. Inclusive, nós já estamos em contato com as autoridades competentes para tentar viabilizar uma via expressa, né, um expresso coral para auxiliar nesse transporte, nessa logística. Já formamos um grupo de trabalho para isso e também com as autoridades para tentar ampliar o horário de funcionamento do metrô, tudo para tentar fazer com que a experiência do torcedor seja mais facilitada para essa missão que nós temos, que é a classificação para a próxima fase, porque o nosso grande objetivo, todos sabem, é o acesso no final desse ano, que o Santa Cruz precisa sair da Série D, não merece estar aqui, a torcida não merece, e o trabalho vem sendo feito todo nesse sentido. Então é isso aí, vai ter ônibus, estão tentando ver a questão do metrô, então motivação para o torcedor ir vai ter. Questão de transporte, eu acredito que seria muito bom, né, fazer aquele negócio que nem fizeram no Carnaval. Paga R$15, vai e volta com a pulseirinha, entendeu? Seria ótimo que acontecesse isso, porque a capacidade da arena é de 45 mil e pouco. Então o Santa Cruz pode bater um recorde nessa Série D no jogo contra a equipe do Sergipe e também nos outros mata-matas. Então é necessário aí primeiro fazer um bom jogo fora de casa para assim chamar a torcida, e o Santa Cruz também ser esperto em trazer ingressos promocionais, ingressos na conta do torcedor, né? Porque uma coisa é você descer do morro, vir a pé pro Arruda, outra coisa é você se deslocar para uma arena de Pernambuco que é bastante longe para poder assistir a partida de futebol. Gabriela Mendes, Jogo Aberto Pernambuco, TV Tribuna Band. Queria que você, obviamente, né, atualizasse um pouquinho como é que tá a situação da SAF, em que pé anda, para o torcedor que está muito ansioso, para o torcedor que ficou chateado durante as últimas coisas que saíram, né? Então, mais para tranquilizar e explicar de fato em que pé está agora o processo da SAF. Boa tarde, Gabriela. Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer que o meu trabalho hoje no Santa Cruz é um trabalho muito mais de dia a dia e de diagnóstico de gestão. É futebol. É claro que na medida em que me é permitido, eu vou atuando em mais áreas. Eu não participo diretamente dessa negociação da SAF, mas naturalmente a gente acaba sendo informado de muitos dos andamentos. Sabemos que vem em constante evolução. Eu sei que o torcedor do Santa Cruz fica muito ansioso, porque infelizmente a realidade é que vem sofrendo há muitos anos, né? E há uma perspectiva de mudança de cenário com a SAF. A transformação de um clube em SAF não é algo simples, é algo que é feito para ser para sempre, né? Então tem que ser feito com todo cuidado, com toda cautela. Eu sei que dos dois lados as pessoas estão interessadas em fazer com que o negócio aconteça. Claro que no meio do caminho a gente está falando de um negócio de R$1 bilhão, né? É natural que haja negociações, que hajam divergências, mas o que fica mais claro é o intento de todo mundo de fazer o negócio acontecer. Houve uma evolução, tem havido evolução, ainda tem investidores em Recife, né? As conversas vêm sendo constantes. Eu estou, assim como todos envolvidos no processo, otimista com o andamento, mas o que eu quero deixar claro é que esse é um processo que é comum que seja demorado. É muito raro você ver uma SAF ser feita de forma estruturada, consolidada, com planejamento, em menos de um ano, né? Até por isso já foi dito de forma muito clara que não vai haver SAF antes do final da competição, antes do final da Série D. E assim, o que eu acredito, eu vejo o torcedor preocupado, eu vejo o torcedor pressionando, mas eu posso aqui falar porque da mesma forma que eu respondo hoje à diretoria do Santa Cruz, eu também converso, tenho um diálogo muito direto com os investidores. Então o que eu posso dizer é que as pessoas estão com as melhores intenções para que tudo aconteça. E o momento agora é da gente se focar pelo acesso. O acesso é bom para o clube e é bom para a SAF, uma eventual SAF que venha acontecer. É muito melhor iniciar um projeto no clube da marca do Santa Cruz na Série C do que na Série D. Então, por mais que seja natural essa preocupação,
Eu acredito que a gente está agora numa reta decisiva, com possivelmente, assim a gente espera, pelo menos 6 jogos para definir o nosso futuro, para definir o futuro do Santa Cruz. E as conversas estão evoluindo, mas mais importante nesse momento do que em que pé exatamente está, é saber que o torcedor vai estar junto com certeza, lotar a Arena de Pernambuco no jogo em casa e já lotar agora o Batistão também em Sergipe, para a gente conseguir o resultado e ter a confiança que o trabalho está sendo muito bem feito pela diretoria executiva do clube, pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho Fiscal, pela Comissão Patrimonial e do outro lado também pelos investidores, para ter um melhor projeto para ser aplicado no Santa Cruz na Série C em 2026. Então essas foram as palavras de Pedro Henriques aqui no Lance de Ouro, tá certo? Imagens lá da TV Coral, entrevista completa lá na TV Coral, tá certo? O canal aqui mesmo no YouTube, TV Coral, acompanha lá a entrevista completa com Pedro Henriques e também a pergunta dos outros jornalistas, tá certo? Mas é isso aí, torcedor. O que você achou das palavras do Pedro Henriques? Essa foi a primeira entrevista dele, no qual ele falou abertamente sobre andamento de futebol, falou um pouco também sobre SAF, né? Embora ele não é questão SAF, ele trabalha mais para o clube do que realmente em relação à SAF, mas ele deu uma palhinha ali do que está acontecendo e também do objetivo, né, principal, que é o Santa Cruz subir, sair dessa maldita Série D e pelo menos para uma Série C do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que ainda não é o patamar ideal para o Santa Cruz, mas como veio de diretorias que destruíram o clube pouco a pouco, o Santa Cruz está nessa situação por conta desses dirigentes, principalmente pela falta de profissionalismo no futebol. Mas é isso aí, torcedor. O que você achou? Deixa teu comentário aqui embaixo. Lembrando, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nos ajuda a bater a meta de 13 mil inscritos. 2 vídeos aqui do lado. Tamo junto e falou!